Olá, meninas, tudo bem? Eu sou a Tati Rodrigues, do Ateliê Arte da Tati, e é um enorme prazer ter vocês aqui novamente. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Espero que vocês estejam todas bem. Você que não é inscrita ainda, se inscreve, aciona o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificada. Curte, deixa aquele like, é muito importante para mim, ajuda o canal a crescer e me incentiva bastante a trazer novos conteúdos para vocês. Você que já é inscrita, muito obrigada. Volte sempre e fique à vontade. Bom, no projeto de hoje nós vamos fazer um kit de cozinha de 2 peças. A cliente encomendou um kit de cozinha para uma cozinha de apartamento. Então é um tapete pequeno, uma passadeira pequena e um tapete de porta bem pequeno também, na cor azul. Vai ficar muito lindo esse kit, tá, gente? Fica comigo até o final do vídeo para você pegar todas as dicas, não perder nenhum detalhe. Bora pro vídeo. Para dar início ao nosso projeto, eu comecei colocando o viés. O viés que eu estou utilizando nesse tapete é o mesmo tecido do meio do tapete. Esse tapete ele vai ser feito em 2 cores. Eu vou fazer o bico liso, o biquinho num tecido liso, e o meio para estar dando um acabamento com o tecido estampado. Vai ficar muito bonito. Para pregar o viés, não tem segredo. Primeiro eu coloco a frente do viés com as costas do tapete, passo uma costura, depois eu viro esse viés para cima e reforço ele numa outra costura, aonde vai ser pregado os biquinhos. Os biquinhos vão ser pregados por cima dele. Fica bem reforçado e fica uma gracinha, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora do tapete. Dá uma olhada para você ver. Olha como fica bem presinho. E atrás também, fica bem charmosinho, fica bem elegante, bem presinho. E aí você começa a trabalhar com os biquinhos em cima normal. Esses biquinhos, como vocês podem ver, eles são bem menores do que os de costume, do que o tamanho que eu costumo fazer os meus tapetes. Mas também foi um pedido da cliente, porque como a cozinha dela não é muito grande, então ela também não queria nada grande na cozinha. Ela optou por uma passadeira menor, uma passadeira de 90 centímetros, então ela também queria alguns biquinhos pequenininhos. Ela queria que os biquinhos fossem bem pequenos mesmo, para não chamar muita atenção na cozinha dela. Foi esse o termo que ela usou. Eu preguei o biquinho em toda a volta do tapete, depois eu fui fazendo a barrinha, dobrando para dentro e passando uma costurinha. Dobrando para dentro e passando uma costurinha para prender e vai deitando todo o paninho do tapete, todo o biquinho ele vai deitando, vai se ajeitando e ele vai ficando uma gracinha no tapete, tá? Também não tem segredo. É bem rapidinho, bem simples de fazer, tá bom? Só vai dobrando e passa uma costura, como se você estivesse fazendo uma barrinha. Você faz isso em toda a volta do tapete, umas 4, 5 costuras, já é o suficiente, tá bom? Para prender todo o biquinho no tapete inteiro. Daí fica o meio para a gente trabalhar. Essa é a parte mais fácil que tem. A gente coloca o nosso tecido estampado no meio, mede direitinho para não sobrar muito nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Passa uma costura em toda a volta do tapete para pregar esse tecido, né, no meio dele. Você pode ver que fica muito bonito, né? E aí depois, quando eu passo essa costura no meio do tapete, eu venho fazendo costuras paralelas no centro do tapete, que é para prender esse meio na base, para quando a cliente for lavar, esse meio não sair, ficar bobo no tapete, sabe? Dar aquela frouxura, ficar frouxo, porque fica feio, né? Depois, quando a cliente for reutilizar o tapete, ela tem que estar esticando com a mão. E aí fica feio. Então, eu vou fazendo várias costuras paralelas dentro do tapete, em formatos de oval, né? Nesse, eu fiz 3 costuras. A primeira costura com a distância de 2 dedinhos, depois eu fiz mais 2, mais 1, né? E aí, ficou bem presinho o centro do tapete. Para finalizar e dar aquele charmezinho, que vocês sabem que eu gosto de trabalhar bem a estética do tapete, eu vim com uma costura em zigue-zague dentro do tapete, tá? Faz uma costura para lá, vira, faz uma para cá, vira e fica bem charmoso. Como vocês podem ver, ficou lindo. Olha para você ver, bem presinho, e agora é hora de esconder a costura. Como que eu fiz? Peguei o viés de tecido num outro tom de azul, porque o nosso tecido estampado,
você vê que ele é trabalhado com vários tons de azul. Então eu optei por fazer um azul royal no biquinho. No vídeo não sei se tá aparecendo que é azul royal, mas ele é um azul royal. E o viés eu fiz com um azul céu, que eu achei que deu um destaque maravilhoso na peça. Ficou muito lindo mesmo. Então eu dobro esse viés ao meio. Esse é aquele viés industrializado que a gente compra nas lojinhas de aviamento. Ele já vem cortadinho na medida certinho, com aquelas dobrinhas. Então eu só dobrei ele ao meio e aí eu fui costurando em toda a volta do tapete. Você vai seguindo a costura que você fez do tecido estampado. Daí, quando chegar que for encontrar outra pontinha, eu corto, aí eu dobro a pontinha do tapete para dentro, dobro eles no meio, para quando a cliente for lavar não desfiar o viés, né? Porque se a gente pregar ele sem fazer essa dobrinha, ele vai começar a desfiar quando a cliente lavar, então aí fica feio. Aí eu reforço essa costura com um retrocesso e passo uma costura em volta de todo o viés pelo lado de fora que eu já havia pregado. Venho com toda uma costurinha e fica muito charmoso, fica bem bonitinho e a costura fica bem presa. E aí, meninas, vocês gostaram? Conta pra mim nos comentários. Olha que coisa linda. Me segue nas redes sociais. Você que não é inscrita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte, comenta, compartilha. Beijos, até o próximo.